Então, pessoal, nós vamos falar agora do impulso, o impulso de uma força. Vamos considerar o seguinte: uma estrada plana, um automóvel parado, desengrenado, sem freio, sem nada, e você empurra esse automóvel durante algum tempo. A partir do momento que você para de empurrá-lo, ele vai continuar se deslocando. Qual a velocidade que ele conseguiu? Por que veio essa velocidade? Vamos pegar uma outra situação, uma bola parada na posição do pênalti, e vai o Vitinho, e antes de chutar essa bola para a lua, o que acontece? Essa bola que estava parada tem contato com o pé, sofre o contato do pé, que transfere uma energia e faz com que essa bola se desloque. Pois bem, nos dois casos nós chamamos essa interação da pessoa, da força com o corpo, de impulso, onde o carro, ao ser empurrado, sofre a ação de uma força que é aplicada numa massa, tem como resultado uma aceleração, certo? Essa aceleração varia a velocidade do corpo, de forma que ele se desloque, ou acelere, aumente ou diminua sua velocidade, dependendo da direção da força aplicada. O que nós temos no caso da bola, por exemplo? Nós temos uma interação em curto espaço de tempo que faz com que a bola ganhe velocidade e viaje, certo? Nesses dois casos, inclusive quando empurramos o carro, a partir do momento que você para de empurrar o carro, ele continua em movimento porque ele pegou o impulso. É disso que nós estamos falando, é relacionado a isso, a quantidade de movimento que você aplica, que você transfere para um corpo que vai se deslocar. Então, se nós temos uma massa e sobre essa massa atua-se uma força constante, vamos colocar a força F, que permanece atuando nesse corpo, nós temos aqui no momento T1, o corpo em determinada posição sofre a ação da força, se desloca durante um intervalo de tempo. Então, nós vamos ter aqui que o impulso que o corpo sofre é o produto da força aplicada no corpo e o tempo que essa força é aplicada. Nós temos então o impulso como uma grandeza vetorial que tem intensidade dada pelo produto da força, pelo tempo de atuação da força, tem direção paralelo ao da força e o sentido é o mesmo da força, certo? Nessa sequência a gente vai poder falar sobre a relação entre impulso e quantidade de movimento, que foi algo que eu já falei nesse vídeo, certo? A gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso. Então, recapitulando, impulso é a relação de uma força aplicada em um corpo por unidade de tempo, ou durante uma quantidade de tempo, não por unidade, durante um determinado tempo. Então esse impulso vai ser o produto da força e desse tempo que o objeto sofreu a atuação da força. Como, por exemplo, se colocarmos os milissegundos que a força do pé de um jogador atua em contato com a bola, isso vai nos dar o impulso que essa bola sofreu. Impulso esse que faz com que ela viaje e translade, certo? Nós vamos falar de uma das propriedades do impulso, que na análise do gráfico, se nós fizermos aqui um gráfico de força por tempo, temos aqui força em Newton, tempo em segundos. Se nós considerarmos aqui um instante de tempo 1, instante de tempo 2. Durante esse período, nós temos a atuação de uma força F constante. Então, durante todo o tempo, todo o decorrer do tempo, um objeto sofre a ação de uma força F constante. Nós podemos calcular o impulso sofrido simplesmente relacionando a força e o tempo, assim como foi colocado na equação, força vezes variação de tempo. Se nós considerarmos que aqui o limite
instante 1 e o limite do instante 2, nós temos que no gráfico de força por tempo, a área abaixo da curva e encerrada pelos limites do intervalo de tempo que nós discutimos, aqui nosso ΔT, essa área é matematicamente igual ao impulso que o corpo sofre. Então, a área de um gráfico de força por tempo, ela vai ser igual numericamente igual ao impulso, onde, se nós considerarmos que isso aqui é um retângulo de base ΔT e altura F, nós temos exatamente isso aqui. A base ΔT, altura F, a base variação de tempo, a altura é o valor da força e a área que então vai ser o produto, que é o impulso. Mas se nós tivermos uma força variável, então se temos uma força que está variando, vou utilizar o gráfico aqui, aproveitá-lo. Se temos uma força que varia em função do tempo, então ainda assim nós teremos uma área sobre essa curva, e então, ainda com força variável, a área sobre a curva, limitada pelos limites de tempo, que determinam o nosso ΔT, essa área tem valor numérico igual ao do impulso. No próximo vídeo nós vamos falar então da relação de impulso com a quantidade de movimento dos corpos. E então também na sequência falar da conservação dessa quantidade de movimento. Até daqui a pouco.